para todos, né, na verdade, que trabalham com cidades, existe uma necessidade de conhecimento sobre o que é zoneamento, ok? O zoneamento é uma ferramenta importante para o planejamento rural das cidades, que define as áreas específicas onde as atividades agrícolas são permitidas. Olá, aqui é o professor Freitas e nesse vídeo eu quero comentar sobre planejamento rural nas cidades. O que pode parecer de primeira vista um pouco contraditório, pois geralmente as áreas rurais elas são consideradas distintas das áreas urbanas. E eu quero desmistificar essa situação, porque a cidade ela é composta de todo o seu território, de todos os seus habitantes, e a separação entre urbano e rural é somente para uma sistemática de plano diretor, recolhimento de tributos e, em especial, aplicação de políticas públicas para cada uma das áreas, né? Por exemplo, na área urbana a gente recolhe o IPTU, na área rural o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. Na área rural, os agricultores possuem tipos de financiamento, de ações que podem ser feitas, que não existem na área urbana. Por isso que esse vídeo ele é extremamente importante. Eu quero tentar, nas ações aqui do canal Futuro das Cidades, abranger todos os aspectos de uma cidade. Perfeito? É possível que em algumas cidades existam áreas com características rurais dentro dos limites territoriais. Algumas cidades, e é a maioria, tem uma área rural mais extensa do que a área urbana, ok? Mas algumas cidades, por conta de terem uma população maior e, lógico, uma expansão da área urbana maior, vão achatando, né, vão eliminando com essa expansão as áreas rurais. E aí, nesse contexto, o planejamento rural das cidades se refere ao planejamento e gestão de áreas rurais dentro dessa percepção da expansão urbana e também de se tentar evitar que a expansão urbana prejudique o desenvolvimento rural, né? Porque, por uma obviedade, são nas propriedades rurais que a alimentação é produzida e deve fazer parte da estratégia obrigatória de desenvolvimento de uma cidade. Perfeito? Em algumas cidades, especialmente aquelas que experimentaram um crescimento rápido e desordenado, podem existir áreas rurais remanescentes ou zonas de transição entre o urbano e o rural. Essas áreas elas podem ser usadas para atividades agrícolas, como cultivo de alimentos, né, criação de animais e produção de recursos naturais. O planejamento rural nessas cidades tem o intuito de garantir o desenvolvimento ordenado e sustentável dessas áreas, considerando as especificidades e necessidades dessa localidade. E aí eu quero destacar alguns aspectos, né? Para quem, para todos, né, na verdade, que trabalham com cidades, existe uma necessidade de conhecimento sobre o que é zoneamento, ok? O zoneamento é uma ferramenta importante para o planejamento rural das cidades, que define as áreas específicas onde as atividades agrícolas são permitidas e também estabelece restrições para outras formas de desenvolvimento, como construção residencial e comercial, por exemplo. Na área rural, existem algumas limitações para essas situações. O zoneamento ajuda a proteger e preservar as áreas rurais dentro dos limites da cidade. Além do zoneamento, eu quero destacar uma outra característica, que é a preservação de recursos naturais e paisagísticos. O planejamento rural das cidades visa preservar os recursos naturais presentes nas áreas rurais, como solos férteis, recursos hídricos, flora e fauna, por exemplo. Isso pode incluir a criação de reservas naturais, áreas de preservação e conservação, né, ambiental,
ou de implementação de práticas agrícolas sustentáveis com o intuito de minimizar algum possível impacto negativo ao meio ambiente pelas atividades rurais. Claro, na zona urbana a gente tem políticas de preservação para evitar os problemas causados pela urbanicidade, e na área rural a mesma coisa, só que em escalas diferentes, né, em formas de aplicação diferentes. Também um aspecto muito importante é a chamada infraestrutura rural. Por quê? O planejamento rural nas cidades também inclui o desenvolvimento de infraestrutura adequada para suportar as atividades rurais, como o transporte dos alimentos, do gado, né, que faz parte da questão pecuária. Né? A agricultura é uma das áreas rurais, área econômica, né, rural, e outra área é a pecuária, por exemplo. Isso, então, pode envolver a construção de estradas rurais, fornecimento de eletricidade, extremamente importante, né, por conta da manutenção do funcionamento de máquinas para extração de leite, por exemplo. O acesso à água potável, porque alguns alimentos precisam de muita água para serem produzidos, como arroz, por exemplo. Ou até a lavação, né, de alguns alimentos, ou até, em especial, muitas políticas na área rural servem para criar beneficiamento de alguns produtos, e obviamente a água é necessária, né, para essas ações. A instalação e armazenamento e processamento de alimentos, dentre outros. Vejam, a área rural ela é extremamente importante, por isso que há uma necessidade de criação dessas políticas, né, de planejamento. O apoio às atividades agrícolas também é uma outra situação que eu quero destacar. O planejamento rural das cidades pode envolver o fornecimento e suporte e incentivo para as atividades agrícolas nas áreas rurais, incluindo, por exemplo, programas de capacitação para agricultores, acesso a financiamento, assistência técnica, estímulo à agricultura familiar e promoção de práticas agrícolas sustentáveis. E, por fim, não menos importante, também não é a única, né? Essas são 5 das características que eu trouxe dentre dezenas que existem. Um ponto extremamente importante é a pesquisa, a análise da integração com as áreas urbanas. O planejamento rural nas cidades também busca estabelecer essa integração adequada entre as áreas rurais e urbanas. E isso pode ser alcançado por meio da implementação de políticas que promovam a agricultura urbana ou de uma certa separação entre a possibilidade de construção e as áreas rurais, né? A criação também de mercados de produtos locais, a valorização e tradição rural e o estímulo ao turismo rural são alguns dos exemplos possíveis, né? Para finalizar, eu quero destacar novamente que o planejamento rural das cidades é importantíssimo para garantir o desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente, a segurança alimentar, o fortalecimento das comunidades rurais e a promoção de uma maior integração entre as áreas urbanas e rurais dentro dos limites da própria cidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se quiser, deixe o seu comentário. E não esqueça de curtir e compartilhar esse material com outras pessoas que, assim como eu, também se preocupa com o futuro das cidades no que se refere também ao planejamento rural do que ocorre, né, nas cidades em todo o nosso país e também no mundo, né? Forte abraço aí e até a próxima. Tchau, tchau.